Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer um vídeo aqui rapidinho sobre a autoavaliação 6, da atividade 6, que foi uma atividade que algumas pessoas pediram ajuda. Então estou fazendo o vídeo aqui pelo Google Meet e vou colocar ele no YouTube para vocês. Então vamos iniciar aqui a apresentação. O foco, eu vou apresentar de uma forma geral, assim como a cromatografia. A espectroscopia também é um tema extremamente amplo. Aí nós precisaríamos de muito tempo para poder realmente discutir, absorver esse tema que é bem complexo mesmo, tá? E então acaba que nós vamos precisar de mais tempo aí para poder discutir. A gente precisaria aí de, sei lá, 6 meses, uma disciplina só sobre métodos espectroscópicos, tá? Então, eu estou projetando aqui para vocês, só um momento, eu acho que não chegou aí ainda. Então, eu mandei o material, deixa só ele projetar e nós vamos começar. Bom, então ótimo, chegou, eu acabei de verificar. Então, métodos espectroscópicos. Então, eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês sobre os métodos espectroscópicos e vou também, eu fiz alguns exercícios aqui também para ajudar vocês a se organizar. Então, a aula 6. Nesse primeiro momento, acaba que é uma revisão do que vocês estudaram lá em anatomia, arquitetura molecular, né? Aquela parte inicial sobre o átomo, tá? Então, é uma revisão sobre muito desses conceitos. Então, ele começa falando para nós que a luz, que a radiação, ela abrange vários espectros, desde o espectro do ultravioleta, do visível, do infravermelho, e são essas radiações que são utilizadas nos métodos espectroscópicos, ou seja, eu pego a luz, incido essa luz na minha amostra e vejo qual que é o comportamento. Se essa radiação que eu vou incidir é da faixa do ultravioleta, eu vou observar se ela vai ser absorvida, eu vou observar se ela vai ser transmitida. Se essa luz é da região do infravermelho, o que vai acontecer com essa luz? Eu posso, então, assim, utilizar a luz, utilizar esse método espectroscópico, é um método óptico, porque eu utilizo a luz, eu utilizo a radiação eletromagnética, incidindo na amostra e vou verificar qual que é o comportamento. E a partir desse comportamento, eu consigo identificar que amostra é essa, por um princípio que é quântico, da energia quantizada. Então, o método óptico se baseia nisso, porque lembra quando vocês estudaram que você tem a eletrosfera e tem os elétrons, ele pode ser excitado a um nível de energia maior, desde que a energia seja exatamente a mesma, porque a energia ela é quantizada, por isso que vem esse nome física química quântica. Então, o elétron, ele solta ele vai passar para um outro nível maior de energia quando ele ganha essa energia num pacote que seja exato, não pode ser mais nem menos. Assim, nós conseguimos verificar quais são as substâncias que estão presentes na amostra, de acordo com seus tipos de ligações, de acordo com os elétrons presentes nessa amostra. Então, o método óptico, ele facilita bastante. Então, como eu estava falando com vocês, o método, a teoria quântica, né, que também vocês já estudaram, não vou entrar em detalhes, apenas relembrando alguns postulados. Então, Max Planck, em 1900, propõe, e em 1905, Albert Einstein utiliza, né, dessas deduções para descrever diversos postulados sobre a emissão da luz. Então, aí, o primeiro postulado fala da energia que o átomo ele pode emitir ou pode receber, por exemplo, a luz, que nós temos que está clareando esse ambiente.
nós vamos passar uma energia elétrica por ela, né? Ela ganha essa energia, o elétron excita para um nível maior, a hora que ele decai, ele libera um fóton com essa quantidade de luz. Por isso que cada lâmpada tem uma coloração específica. Então, a base, né, conforme vocês já estudaram, é que esse elétron que está no estado fundamental, ele passa para o estado excitado. E assim, quando ele ganha essa energia que ele vai para o estado excitado, quando ele decai novamente, o fóton que ele libera tem essa cor exata, tem esse exato comprimento de onda. Tá? No caso da lâmpada, né, por exemplo. E os outros elementos, em geral, eles vão emitir radiações. Por exemplo, os componentes orgânicos, a maior parte deles vão emitir na faixa do ultravioleta, que nós não enxergamos. Mas, basicamente, o postulado dele, o primeiro postulado é nesse sentido, que os átomos, os elétrons, os átomos ganham energia, excitam e decaem. Então, quando os átomos ou moléculas absorvem a energia da luz, passam de um estado energético para o outro, do fundamental para excitado. Essa equação aqui, ó, que vocês estão vendo, é a equação que nós vamos usar bastante, porque ela é uma compilação de duas outras equações, que eu vou mostrar daqui um pouquinho para vocês. Sendo que você tem energia menos a energia no estado fundamental, ou seja, esse ganho de energia vai ser igual a quanto de energia? Constante de Planck, nós temos o valor aqui embaixo, vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda da energia que foi emitida ou absorvida. Então, o método óptico usa desse conceito da química. Então, são equipamentos que usam essas relações da química, da energia com a matéria, para poder identificar essa matéria. Então, o detector lá do cromatógrafo utiliza um método óptico. Então, esse método óptico tem muita coisa para ser estudada. Então, essa onda eletromagnética, então, como disse, tem uma onda, né? Então, essa onda, segundo esse sistema, que esse desenho, nós temos aqui o ciclo, que é o tamanho completo dessa onda, nós temos a amplitude dela, o tamanho completo é o comprimento dessa onda. E o ciclo é uma informação que é importante para nos dar um valor de frequência, ou seja, qual que é a frequência, quantas vezes ele percorre esse caminho por segundo. E aí nós vamos chegar a alguns conceitos que também vocês já estudaram. Comprimento de onda é a distância em que a onda percorre durante um ciclo, né? A parte superior e inferior, a banda superior, a banda inferior. É a amplitude total, qual que é a altura máxima da unidade do comprimento dessa onda. Período, a letra tal, é um tempo de um ciclo completo. Tá? E a frequência da oscilação é o número de ciclos a cada segundo. Quantos ciclos acontecem em cada segundo? Que nós chamamos de hertz. Então, quando eu falo, por exemplo, das ondas de rádio, falo emissora, tal, hertz. Então, é uma unidade de frequência. E assim, essa luz vai gerar um espectro de absorção baseado em duas equações, onde nós temos que comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da luz. Então, essa primeira equação nós vamos utilizar ela bastante. E eu tenho uma outra equação logo abaixo, que é a equação 3, ela nos dá uma informação sobre a energia dessa onda eletromagnética, que é a constante de Planck, vezes a sua frequência. E assim nós temos essa equação, que é a composição dessas duas. Por que eu posso fazer? Eu posso pegar o comprimento de onda, passar para cá dividindo, eu tenho que frequência igual a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Substituo frequência aqui, vai ficar a constante de Planck, vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Inclusive, isso daqui é da atividade da questão 4, que ele pediu. Então, nós vamos usar bastante essa equaçãozinha aqui. Tá? Apenas relembrando, também é assunto que vocês já estudaram em outros momentos, né? Então, aqui ele fala para nós também sobre a excitação eletrônica. Então, a faixa de energias químicas que envolve a promoção de um elétron
para um orbital molecular de mais alta energia, quando ele ganha um orbital de mais alta energia, o resultado é a absorção na faixa do ultravioleta visível. Então, os dois. Isto é, de 35 a 150 quilocalorias, 200 a 800 nanômetros. Ultravioleta, 200 a 400. 400 em diante já é região do visível, conforme eu vou mostrar mais embaixo. Já as vibrações moleculares, na própria molécula, quando a molécula vibra, nós vamos observar também que essa energia é quantizada, de 1 a 15 quilocalorias, e já estão na região do infravermelho. Então, quando eu uso um equipamento que tem luz na região do infravermelho, eu vou avaliar as vibrações moleculares. Quando eu uso um equipamento que trabalha na região do UV visível, eu estou avaliando excitações eletrônicas. Também isso é importante que vocês conheçam. Olha a dica aí para a nossa avaliação, né? Então, continuando. Então, você tem o espectro, as regiões espectrais, né? A gente estuda muito na física. E aqui também, onde tem, por exemplo, aqui, ó, a região dos raios gama, raios X, ultravioleta, onde trabalha os equipamentos. A região do visível, então, ultravioleta, aqui, ó, 200 até 400. 400 nanômetros, já começa o violeta, as outras cores, e quando chega de 700 para cima, a gente vai ter a região do infravermelho, tá? Que são as vibrações moleculares. Depois nós temos os micro-ondas, que é feito o nosso micro-ondas, ondas de rádio, AM, FM, e as ondas longas, ok? Também não vou gastar muito tempo com isso, o nosso foco é a aplicação dessas questões. Então, atividade 1. Na atividade 1, ele faz algumas perguntas referentes a esse princípio quântico, tá? Então, eu vou projetar aqui um pequeno rascunho que eu fiz. Deixa eu ver se ele vai projetar. Não, eu vou ter que sair da outra tela e vou projetar agora essa outra, que é um pequeno rascunho que eu fiz com essas informações, só para vocês, só para ilustrar a resolução, tá? Mas no final vou falar também um pouquinho da autoavaliação, que é o que vocês precisam de fazer também. Então, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vai ficar muito, se está visível aí para vocês. Só um momento. Não sei se vocês conseguem enxergar, se está muito. Eu peguei e fiz uma foto, deixa eu ver aqui no celular. Qualquer coisa, se vocês estiverem no celular, vocês conseguem ampliar ele, tá? Deixa eu ampliar aqui. Aí, agora ficou melhor, né? Deixa eu ver. Isso. Então, por exemplo, aqui. Vamos lá. Lá na atividade 1, aquela. Ele me deu a frequência e o período da luz, que é essa letra tal. E o comprimento de onda, que é 2 vezes 10 a quinta centímetros. Então, se eu tenho esse comprimento de onda, então veja, aqui eu não sei se é uma falha do exercício, se seria menos 5 ou se realmente é 5. Imagina uma onda de 5 centímetros, uma onda grande, mas pode ser também, é um exercício ilustrativo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho esse comprimento de onda, qual que é a frequência dessa onda? Só usar aquela primeira fórmula, onde comprimento de onda vezes frequência igual a velocidade da luz. Eu vou isolar frequência, jogar meus dados, velocidade da luz é 3,0 vezes 10 a oitava, dividido pelo comprimento de onda, 2,0 vezes 10 a quinta, e assim eu consigo obter. Para mim fazer a minha conta aqui, ó, eu tenho que cancelar metros com metros. Para mim cancelar metros com metros, eu tenho que passar esse valor que está em centímetros para metros. O que eu fiz? Multipliquei por 100. Aí eu cancelo metros com metros e vou ter ciclos por segundo. Então é importante fazer a conversão das unidades. Você não consegue comparar metros com centímetros, tem que comparar metros com metros. Então, por isso que eu multipliquei por 100, tá? E o total, 15 ciclos por segundo, 15 Hz, ok?
Abaixo, nós temos aqui o período. O período, que é o T, vocês viram que a unidade é invertida. Ó. Se frequência é ciclo por segundo, período é segundo por ciclo. Então, período é a função inversa da frequência. E assim eu faço minha conta. Só 1 divididos por 15. E aí minha unidade também inverte. Vai ficar 0,067 segundos por ciclo. Na letra B, ele perguntou qual a energia se a frequência é 3,0 vezes 10 a 15 Hz. Se eu tenho essa frequência, qual que vai ser? Aí basta eu jogar na minha fórmula energia igual a constante de Planck vezes a frequência. Você joga aqui seus dados, cancela segundos e segundos e tem sua energia em joules. 1,99 vezes 10 a menos 18. Então, vocês viram, isso aqui são contas que vocês fizeram lá naquela outra disciplina. Eu estou só relembrando aqui para vocês, tá? Então, já na letra C, a energia da luz verde, se o comprimento de onda é 500. Aí eu uso aquela outra fórmula que é a dedução das duas, que energia é igual a constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Eu ia montar elas aqui, mas aí eu já joguei tudo direto, mais fácil. Então, joguei aqui constante de Planck, velocidade da luz, e aqui embaixo dividindo o comprimento de onda. Da mesma forma, se eu vou cortar o metros da velocidade da luz, eu tenho que cortar com metros aqui do meu comprimento de onda. Então, nano é 10 a menos 9. Então, eu coloquei 500 vezes 10 a menos 9 metros. Cancelo metros com metros, e aqui 10 a menos 9 é o nano, tá? Minha resposta, 4 vezes 10 a menos 19 joules. Ok? Então, essa foi a primeira atividade. Então, vamos voltar lá no meu material. Ok? Atividade 1. Deixa agora eu projetar novamente para vocês. Então, só aguardar um pouquinho até esse material chegar aí. Entrou? Ótimo. Então, vamos à frente. Então, a região do ultravioleta, espectroscopia do ultravioleta, né, ela vai trabalhar aí nessa faixa que é um pouco acima de 200 nanômetros, onde vamos observar essa excitação e absorção dessa energia. Aqui fala das transições eletrônicas, você tem as ligações do tipo sigma, do tipo pi, para compostos orgânicos. Ele vai, no material, dar alguns exemplos, comentar sobre isso. Eu concordo que é complicado. É complicado porque essa é uma disciplina da química inorgânica. Eu não lembro, mas quando a gente fala dos orbitais, das suas mudanças de energia, é o tal ohmo e lumo, mas que na química orgânica, que é o nosso foco, também a gente trabalha um pouquinho com isso, tá? Então, se eu tenho as ligações simples e as ligações duplas, lembra que ligação simples é a ligação sigma, e a ligação dupla são as ligações do tipo pi. Então, se esse elétron que está lá na dupla, que está lá naquela ligação dupla, você tem na dupla ligação, são duas ligações, você tem tanto a sigma quanto a pi. Então, aqui você vai ter o processo de excitação. Se essa meu elétron que estava no orbital sigma, para ele ser excitado para outro orbital sigma, esse é o maior energia, veja aqui, ó, que seria a transição 1 de sigma para sigma, porque veja a distância que tem que percorrer, é muito grande, tá? Já nós vamos observar que as outras são um pouco menores, por exemplo, as ligações do tipo π para o tipo π, que seria o 3, já é bem menor, ok? E já aqui, ó, nós vamos observar que nós temos essas transições. Então, o elétron vai ganhar energia, vai ser excitado para esses outros orbitais. Tá?
E nesse processo de excitação, ele pode tanto ganhar energia, absorver energia, quanto doar. Para ele doar o fóton, ele tem que absorver essa energia. E aqui nós vamos entrar numa relação chamada de absorbância. A absorbância, ela é uma variável analítica que nos vai dar qualquer informação referente à absorção dessa luz. Então, como eu tinha falado anteriormente, a luz, ela tem vários comprimentos de onda, por exemplo, da faixa do ultravioleta. Se eu emito essa luz da faixa do ultravioleta, incide na amostra e a amostra absorve, isso significa que essa amostra tem elétrons na região que vão excitar, que têm ligações sigma e ligações pi. E eu identifico quais são esses tipos de ligação. Se é uma ligação dupla, se é uma ligação simples, e assim eu verifico a excitação, vai ter uma banda. Ou seja, quanto maior a concentração da amostra, mais essa energia vai ser absorvida. E a partir dessa relação, tem um outro pesquisador chamado de Lambert Beer, que ele faz essa relação, que é o que eu vou apresentar mais à frente. Mas antes disso, ele fez uma perguntinha aqui para nós. No diagrama abaixo, se um átomo está no seu estado mais baixo de energia, qual nível representa esse estado? Se ele está no estado fundamental, que é o nível mais baixo, é 1. Então, esse representa o estado mais baixo de energia, que está mais embaixo. Aí depois aqui ele perguntou, o que acontece com a energia quando o átomo é excitado? Imagina que esse átomo recebe uma luz que é exatamente do mesmo tamanho dela, com a mesma energia que é quantizado. Então ele vai ser excitado. Então, se ele é excitado, ele vai de um nível de E1 para E2 ou de E2 para E3. Então, vamos observar aqui, ó. Ele vai sair de E1 para E2 ou de E2 para E3. Nunca um estado intermediário. Ele não assume esse estado intermediário. É sempre o estado completo que ele transita. Então, é isso que ele está querendo dizer para nós. Escreva uma expressão para a quantidade de energia necessária para excitar um átomo do primeiro para o segundo nível de energia. Qualquer equação é aquela lá do início da apostila. Então, vamos lá novamente, só para vocês visualizarem. Que é essa aqui, ó. Está no estado fundamental, estado 1. Ou estado 1, estado 2. Então, o estado 2 vai ser igual ao estado menos o estado 1, que é menos o que ele estava no início, é como se eu tivesse aquelas variações da física, né? Que é final menos inicial, e aqui aquela equação que eu mostrei para você como se desenvolve, que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo seu comprimento de onda. Então, essa é a equação. Ok? Então, vamos para o próximo. Então, como eu estava falando, então Lambert Beer desenvolveu uma relação onde essa luz que é incidida na amostra, das duas, uma, ou ela vai ser transmitida ou ela vai ser absorvida. Então, agora eu consigo identificar qual é a amostra, por exemplo, se eu emito uma luz na faixa de 250 nanômetros, todas as amostras orgânicas vão absorver? Não. Só aquela que tem a distância de ligação exata, que tem um comprimento de onda fixo. Aí, nesse caso, o que é que nós vamos observar? Então, essa específica vai ser absorvida. Com isso, nós podemos dizer que eu consigo identificar qual a amostra que está naquele meu material. E ainda eu digo qual a quantidade dela, porque quanto mais absorve, maior a sua concentração. Então, isso que se baseou. Então, tem algumas equações que ele desenvolveu, não vamos entrar muito em detalhe, que nós vamos usar essa equaçãozinha aqui, ó. Essa daqui, tá? Que já é, os dados anteriores são a dedução dessa fórmula. Não vamos entrar em detalhe, essa aqui é a fórmula. Senão o vídeo fica muito longo e vocês acabam assistindo. Então, tem aqui a atividade 3. Um composto que tem o comprimento máximo, ou seja, onde ele mais absorve radiação, é na faixa 275. Como que eu sei? Eu pego ele e coloco no equipamento
coloco vários comprimentos de onda. Aí eu observo, qual que mais absorveu? Aí ele observou, ó, foi 235. Ah, então se foi 235, então eu vou pegar, passar minha amostra e vou observar que 20% da luz foi absorvida nesse comprimento de onda. E a concentração dessa solução é 2 vezes 10 a menos 4 mols por litro. E a célula que eu coloquei minha amostra, que é uma cuba pequenininha, que eu coloquei, ela tem 1 centímetro de comprimento, então é como se fosse o caminho óptico. Qual a absortividade molar? Então, nós podemos calcular ela. Eu coloquei aqui também uma fotinha, vou interromper aqui para mostrar a resolução, tá? Então, eu fiz a resolução bem rústica mesmo, foi no meu... Só fiz um papel, tirei a foto aqui no celular, só para vocês visualizarem, tá? Então, tá bem simplesinho. Deixa só ele... Opa, não foi. Então, deixe-me voltar lá. Deixa eu... Vou colocar aqui para apresentar para vocês. Estou compartilhando. Ó, atividade 2. Então, eu tenho meu comprimento de onda máximo, onde ele mais absorve é 235 nanômetros, 20% foi transmitida, mas eu estou avaliando que a absorbância, quer dizer que 80% foi absorvida. 80 dividido 80 por 100, ou seja, 80 dividido por 100, igual a 0,8, ok? Então, nós vamos pegar a concentração molar, C de concentração molar, 2 vezes 10 a menos 4 mols por litro. E B é o caminho óptico, que é 1 centímetro, que é o tamanho da cubeta. A fórmula que eu tinha falado com vocês é essa fórmula aqui da absortividade molar, jogo os meus dados, ok? E eu obtenho a minha absortividade molar. 4.000 litros por mol por centímetro. Essa é a absortividade molar, assim que a gente calcula, ok? Então, vamos voltar para o nosso material. Eu concordo, esse tema realmente é um tema complicado, viu? Não é fácil. Lá na autoavaliação, ele vai pedir esses termos aqui, ó. O que é um oxocromo? O que é um deslocamento batocrômico? Aqui, ó, estão as descrições aqui, tá? Basta você ler para responder. E em seguida, ele coloca aqui uma tabela onde tem o componente químico, por exemplo, o grupo cromóforo, por exemplo, do etileno, o que vai gerar cor no etileno, o que vai gerar a absorção da radiação do etileno é essa dupla ligação, esse grupo aqui, ó, entre esses dois carbonos, essa dupla dos dois carbonos. O comprimento de onda máximo que ele absorve, você não precisa nem de fazer no equipamento, ele já te dá, 171 nanômetros, tá? E a absortividade máxima calculada para ele é 15.530 para o solvente vapor. E aqui ele tem a relação para vários componentes orgânicos, tá? Então basta você consultar que tem a relação para eles. E mostrando aqui para nós essa questão das excitações. Você tem aqui, por exemplo, o grupo cromóforo, que é o grupo que vai absorver essa luz, é esse grupo aqui que tem a dupla ligação. Lembrando, ligação simples, eu tenho uma ligação sigma, ligação dupla, eu tenho a sigma embaixo e a pi em cima. E aqui nós temos as transições eletrônicas, que ele pode sair de um orbital para outro, tá? E as suas variações de energia. Então, aí, os conceitos de um processo de excitação, quer dizer que ele pode assumir essas posições. Não vamos entrar tanto em detalhes, ok? O solvente também tem uma influenciação, tá? Vocês podem ler o material,
Veja o que vocês conseguem absorver. Realmente não é fácil esse conteúdo, mas pelo nosso tempo a gente vai ter um conhecimento geral, tá? E assim nós podemos predizer qual que vai ser o comprimento de onda que é absorvido. Mas no equipamento, analiticamente, ela é muito mais simples. Você pega a sua amostra, o seu padrão, passa no equipamento, ele absorveu onde, qual que é o pico que ele mais absorveu? Aí o equipamento te fala, 230. Aí você pega a sua amostra desconhecida, passa 230 e assim você calcula qual que é a concentração dela. Aqui, ao invés de você fazer no equipamento, ele consegue predizer qual que é o comprimento máximo de cada substância. Então, é interessante? É, mas na prática a gente não utiliza isso. Mas aqui vocês podem dar uma lida para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Ele faz aqui, por exemplo, o valor básico é 210, mas como tem dois grupos alquila, você vai aumentar 10 nanômetros, ele vai aumentar mais um pouquinho. Aí mais embaixo ele fala, ó, além dos dois grupos alquila, você tem uma dupla exocíclica. Ele vai explicar o que é essa dupla exocíclica, que está no exterior desse ciclo. Mas ele explica bastante sobre essa questão, mas não vou cobrar porque na prática a gente não utiliza muito isso, tá? Em termos analíticos, mas vocês podem ler para vocês conhecerem um pouquinho. Vamos passar lá para nossa autoavaliação, tá? É interessante? É, mas não é o mais importante, tá? Vamos focar no mais importante. O mais importante são essas questões iniciais, porque são questões que envolvem a química fundamental. São questões que vocês vão ter que trabalhar lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Aquela parte de orgânica aqui em cima não é nem conteúdo de ensino médio, ok? Então, o que vocês vão focar é essa parte aqui que é importante, que é uma revisão do que vocês já estudaram. Então, tem aqui a autoavaliação, tá? Eu vou focar, vou dar alguns exemplos para vocês, vou tirar esse material e colocar um outro que eu fiz aqui mais organizado com as respostas. É importante que vocês tentem fazer, não é só eu ficar fazendo, né? Isso é importante, tá? Então, eu vou mostrar aqui as respostas para vocês, mas não fique só pegando, tentando pegar a resposta que eu fiz. Tente fazer também. Então, estou compartilhando aqui o arquivo. Aqui. Então, autoavaliação da aula 6. Primeiro, um átomo absorve energia igual a 3,0 vezes 10 a menos 19 joules. Em que comprimento de onda, em nanômetros, aparecerá uma linha no espectro desse átomo? Então, para me descobrir, eu vou usar aquela equação que foi deduzida das duas, tá? Ele vai me dar aqui a energia do meu material, então eu tenho E, energia, H é o constante de Planck, 3 é a velocidade da luz, e eu quero saber qual que é o comprimento de onda. Então, rearranja a minha organização, a minha equação, e o comprimento de onda que nós vamos obter é 6,62 vezes 10 a menos 7 metros, passando para nanômetros, 663, ok? Então, vocês vejam, é parecido com aqueles cálculos que a gente fez antes. Segunda questão da autoavaliação. Um átomo absorve energia igual a 5 vezes 10 a menos 19 joules. Em que o número de onda haverá uma linha de absorção? Onde que vai absorver? Qual vai ser o número de onda que vai ter uma absorção? Aí nós vamos calcular qual que vai ser. Tá? Aí eu tenho a mesma equação, jogo meus dados e obtenho aqui o meu comprimento de onda. Além do comprimento de onda que ele obteve aqui, ele pediu para determinar qual que é o número de onda. O número de onda, ele é um valor importante, é uma categoria importante quando se trabalha com o espectro da região do infravermelho.
tá? Quando a gente trabalha com essas vibrações moleculares. É uma outra forma de se calcular, tá? Mas não vou entrar em detalhes para não fazer muita bagunça para vocês. Então, vamos deixar só o comprimento de onda aqui mesmo, já é suficiente. Porque aqui a gente está trabalhando com ultravioleta, então nem precisa, tá? A questão só tentou complicar um pouquinho, mas vamos deixar o comprimento de onda. Depois, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o número de onda. O número de onda, basta você pegar esse valor e dividido por esse valor, está em nanômetros, e depois você muda para centímetros. É só isso. 1 dividido por comprimento de onda e muda a unidade para centímetro. É só isso. Mas eu não vou entrar em detalhes para não fazer confusão. Terceira questão da autoavaliação, que vocês têm que fazer para me entregar, tá? O prazo é até domingo, viu? Eu não sei se lá se tá dia 6, se até amanhã, se tiver eu vou mudar. Mas o prazo é até domingo para vocês me entregarem a autoavaliação. 3. Se o período é igual a 2 vezes 10 a menos 17 segundos, qual o comprimento de onda dessa luz em nanômetros? Tá? Então, nós vamos ter aqui minha equação, frequência igual a 1 sobre o período. Então, se eu tenho essa relação igual ao período, eu pego a equação onde comprimento de onda é vezes a frequência igual à velocidade da luz. Substituo frequência e frequência, tenho essa equação, jogo os dados e resolvo. Então, segundo os dados que foram informados, né, nós vamos obter um valor aí que é 6 nanômetros, tá? Quarta questão da autoavaliação. Nas equações, energia igual a constante de Planck vezes velocidade da luz e comprimento de onda vezes frequência igual à velocidade da luz, é para mim fazer uma equação que gere as lutas. É aquela equação que a gente já está trabalhando, tá? Não vou entrar em detalhes. 5. Que tipo de transição são possíveis no ciclo penteno-eno, dupla ligação? É a dupla ligação, que tem o comprimento de onda máximo de 171 a 177. Esse é o grupo cromóforo para ele. Onde que encontra? Pesquisa na internet. Tá? 6. A transição de mais baixa energia detectada para o éter metílico. Aqui você vai ter que pesquisar na internet. Na internet não tem muita coisa, tem que procurar um livro e no livro encontrar isso. Então é algo que vai dar mais trabalho, então essas 6 não precisa de fazer. Se vocês quiserem, quem tiver um livro de orgânica de ensino superior, aí vocês vão encontrar esse material, vocês podem fazer. Tá? E você coloca o diagrama aqui de energia. Se não encontrar, sem problemas, tá? Você não vai ter perda da sua nota por conta disso, porque na internet você não acha isso facilmente, é mais um livro de química orgânica. Definir os termos é bem tranquilo, né? Eu até mostrei para vocês lá o que é cada um desses. Oxocromos, deslocamento batocrômico, deslocamento ipsocrômico, vocês vão pesquisar lá, fazer. Já a 8 em diante, é aquela parte que vocês não vão utilizar. Isso nem na indústria e nem no ensino médio. Então, não vou cobrar de vocês. Podem fazer só até o 7º. O 5º é opcional. Então, finalizamos, tá, as instruções referente à nossa aula, a essa autoavaliação. Então, vocês vão fazer isso, entregar. A atividade que eu vou postar para sábado agora é RNN, que também é um equipamento complexo. Eu vou pedir algo mais simples referente a ele também, tá? Estudem essas autoavaliações, a nossa prova vai ser dia 13. Estude também a nossa aula, que foi online. Então, quem não assistiu a aula, assista o vídeo, vai ter muitas questões sobre ela, porque ela apresenta para nós o método cromatográfico e os equipamentos que mais se utiliza para identificação de compostos orgânicos. E mais se utiliza na indústria química, e além disso, é uma ferramenta também para o ensino de química, enquanto método cromatográfico. Então, é o que eu mais vou pedir, tá? Então, foquem nisso. Dia 13 vai ser a nossa avaliação, que vai ser online. Eu vou postar na plataforma, vocês vão fazer, entregar, tá bom? Então, finalizamos nossa aula, ok? Observe, faça atividade. Então,
bons estudos para vocês. Tchau, tchau.